daí quando vai ver, já começa a pegar um carinho pelo personagem, já começa a torcer por ele, e na hora que você percebe, já está sofrendo junto e comemorando junto. Essa magia que a literatura permite de mergulhar no olhar de uma outra pessoa, de um pensamento diferente. Isso tem várias outras vantagens, né? Até saiu uma matéria super interessante falando dos superpoderes da leitura. Desde aumentar o QI, né? A pessoa fica mais inteligente, e até outras matérias, como da Época Negócios, que falou que para você ser um líder melhor, é bom conhecer várias histórias. Né? Porque ao entender como pessoas pensam diferente, você começa a entender como lidar melhor com cada pessoa da equipe. É mais um objetivo mais funcional, um poder mais funcional, mas vale para tudo, para qualquer tipo de relacionamento. Quando a gente para pensar, se dá para entender melhor a cabeça de outra pessoa dentro de uma história, dentro de um livro, a gente começa a entender como outras pessoas pensam, começa a entender, de repente até adivinhar pensamento, adivinhar emoções, e até coisas bem práticas, né? Como ler mais ajuda a escrever melhor. E no final das contas eu tenho um curso, estou montando um curso sobre escritas, e essa é uma das coisas que eu falo lá, que para você aprender a escrever melhor, para você praticar um texto melhor, você tem que ler. Tem que ver como outras pessoas escrevem, e a partir daí fica mais fácil de aprender com outro, né? Com outra pessoa escrevendo. E a soma disso tudo faz, na verdade, com que quem leia se torne uma pessoa mais interessante. E óbvio que não é só leitura, né? Isso vale para assistir um seriado, um filme, mas a leitura ela permite esse mergulho muito profundo. E um exemplo de um casal interessante é a Carol e o Renato. Eles me deram esse livro aqui de presente porque nós dormimos, né? E não li ainda, ganhei agora de aniversário, não faz nem um mês, e é muito interessante alguém que já saiba te escolher um livro, te dar um livro de presente que tem a sua cara, né? Isso já tem a ver muito com leitura, e eles dois leem muito, e aí a Carol me pediu para dar algumas dicas de leitura, porque ela falou que ela procurou e não achou sobre os clássicos, sobre o que ler além de livros técnicos. E aí eu achei que seria uma boa ideia para fazer uma série, né, para crescer seu repertório. Eu acho que isso é muito importante, desde entender melhor sobre storytelling e se tornar um contador de histórias melhor, até pelo prazer da leitura, porque essa é a vantagem. Né? Com a hora que você começa a ler, você pega gosto e vai virando uma paixão, um vício. Você quer ler cada vez mais e saber cada vez mais. É por isso que as recomendações se tornam interessantes, né? De pessoas que leram coisas que foram interessantes, indicar isso. Então esse aqui é o objetivo desse vídeo, do primeiro episódio, explicar um pouco sobre livros que eu achei que foram muito marcantes para mim, me ajudaram bastante, foram fantásticos, eu recomendo para todo mundo. E aí vamos começar aqui pela Trilogia da Fundação, do Isaac Asimov. Esse é um livro fantástico, né? Porque todo ser humano devia ser obrigado a ler, porque ele é um livro que ele explica a história da humanidade de um outro jeito. Ele estudou sobre a história da humanidade, e principalmente sobre a época do Império Romano, e tirou isso do planeta Terra e levou isso para uma dimensão galáctica, né? Uma dimensão mais cósmica. Então, ao invés do ser humano ter expandido só pelo planeta, ele expandiu para o sistema solar inteiro. E aí ele vai construindo a partir daí. Esse livro é fantástico, ele tem uma série de reviravoltas, a história é interessante, vários pensamentos incríveis, como, por exemplo, uma placa que tem atrás de um personagem. E ele é um livro tão bem escrito que a gente vai imaginando ele junto, as imagens vão vindo. Então você imagina esse personagem, atrás dele tem uma placa dizendo que a violência é o último recurso dos pouco competentes. Então tem uma série de coisas nessa linha. E uma outra, né, já uma segunda dica, é o Douglas Adams, tem o Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí é uma versão completamente diferente, porque ele vai para uma linha mais de humor. Então esse é um livro que
Ele começou de uma premissa muito simples, que é formas de acabar com o planeta Terra. Né? E uma delas é que o planeta Terra estava exatamente no caminho ali de uma via intergaláctica, então eles tinham que destruir o planeta para passar. E essa história, aí o personagem começa a pegar carona e começa a viajar pelo universo. E outro livro cheio de frases incríveis. Ele tem um dispositivo, é um livro antigo da década de 80, mas ele já tinha coisas como, por exemplo, um tablet com Wikipedia. Né? De certa forma seria isso. Ele tem um tablet que está escrito atrás Don't Panic. Todas as informações do universo estão ali e entram vários momentos quando vem entrando isso. É sempre um momento incrível. Aí tem o livro do Desassossego do Fernando Pessoa, que ele é... Eu sou fã do Fernando Pessoa, eu acho que tudo que ele escreveu é sempre intenso, sempre traz um mergulho na alma, né? E até porque mais do que personagens ele criou heterônimos, outras versões dele mesmo, e para cada um desses heterônimos ele mergulhou, ele fez uma mapa astral, ele fez todo um trabalho, então é sempre interessante. E o livro do Desassossego são mais pensamentos soltos aí no meio. Aí o Meu Marido, Dostoiévski, é um livro escrito pela esposa Dostoiévski, que é um dos maiores escritores da história da humanidade. E é legal entender também os bastidores, a vida dos autores, como que isso funciona. 1984, é um clássico sobre os dias de supervigilância, que é basicamente muito do que a gente tem vivido hoje em dia, é quase mais parece um documentário do que uma obra de ficção. O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. É óbvio que a adaptação é muito bem feita e o filme já é um clássico também, mas o livro é muito interessante. Logo no começo ele tem uma definição de um parágrafo, que eu já usei muito em curso até para explicar como apresentar bem um personagem. Na hora que ele apresenta quem é o Dom Vito Corleone, ele só precisa de um parágrafo e você entende tudo sobre esse personagem, quais são, como ele é, como ele pensa, como ele vive e qual é o superpoder dele, que ao mesmo tempo é o que torna ele um personagem tão negro, tão obscuro. Não dá para não falar do Tolkien, né? O Tolkien ele construiu mais do que um livro, alguns livros, ele construiu um universo inteiro. E nesse universo ele criou línguas que podiam funcionar, uma sociedade pode adotar essas línguas e funcionam. E esse universo ele cria desde da cosmologia, de como ele surge, que é o Silmarillion, e vai indo e vai avançando e vai passando por coisas como um livro de criança, que é o Hobbit, e depois um livro mais para adulto, que são o Senhor dos Anéis. Então vale a pena. O Fantasma da Ópera, né? Muita gente conhece pela versão do teatro, mas é a peça de teatro mais assistida, e como o teatro deu muito certo, até porque se passa num teatro, então faz muito sentido. Mas o livro também é muito legal de conhecer. O livro é muito interessante como esse olhar de mergulhar. Aí depois tem toda a série do Death Note, que é ler também, com história em quadrinho também é leitura, e nesse caso é um mangá, né, e é um dos livros mais inteligentes que eu já li, os personagens são muito inteligentes, e é um tipo de detetive, de história de detetive, que os personagens estão sempre 3, 4 passos à frente, e se você quiser acompanhar o ritmo deles, você também tem que parar e pensar muito, né? Um quebra-cabeça mental, assim, um xadrez mental entre personagens é uma coisa muito interessante. E tudo começa com a própria história do Death Note, é um caderno que cai na Terra, e aí a pessoa que encontra e se escrever o nome de alguém, o nome de quem está escrito, ela tem que escrever pensando em alguém, escreve o nome e essa pessoa morre dali 6 minutos e 40 e poucos segundos. E você pode, o dono do caderno pode inclusive dizer que tipo de morte, às vezes até antecipar ou postergar a morte até um mês, e aí isso vira uma ferramenta na mão de uma pessoa que é um jovem idealista, que ele quer purificar o mundo, e com isso ele acaba se tornando um dos maiores vilões da história da ficção. É fantástico.
A Revolução dos Bichos, que foi um livro que eu li quando eu era adolescente, e ele fala muito sobre sistema político, né? E a última frase dele, inclusive, é um clássico, né? A frase em si é uma citação que vira quase arquetípica. E é a história de uma fazenda em que os animais resolvem fazer uma revolução e tomar a fazenda para eles, e ele vai discorrendo, elaborando a partir daí o que acontece. E aí, obviamente, cada animal é uma metáfora para um tipo de classe social, um tipo de perfil de gente, de pensamento. Aí depois temos aqui Ernest Hemingway, O Velho Mar. É um livro fino, mas que bom o suficiente para merecer um Nobel da literatura. E ele é um livro que você vai lendo, você você sente dor física, como ele descreve uma disputa entre um velho pescador que conseguiu fazer a maior pesca da história dele, da vida dele, e ele tem que começar a disputar com esse peixe na força, e você começa a sentir a dor física na mão dele. É uma coisa impressionante. O Orhan Pamuk, ele tem uma série de livros que eu gosto, também ganhador de Prêmio Nobel da Literatura. Ele é um turco, e é muito interessante ler um livro fora do circuito, porque o Brasil, que é um país que também é fora do circuito, a gente acaba se aproximando muito. Aí o Stephen King, ele tem o turno noturno, o turno da noite, o turno da madrugada, não sei o nome em português, o Night Shift. Essa é outra coisa da leitura, né? Ajuda muito a treinar outras línguas. Muito do que eu me aperfeiçoei em inglês foi jogando videogame, ouvindo música e lendo. Muito do que eu aprendi foi desse jeito. E o Night Shift também, ele tem alguns contos que você consegue sentir a dor física. A história de um personagem que ele está fugindo de uma perseguição e ele começa a dar no parapeito, você sente o frio no peito, você sente a dor que ele sente na hora que uma pomba começa a atacar o pé dele, é muito legal. E aí já tenho aqui algumas dicas, né? E como agora a ideia é transformar isso numa série, nos próximos episódios eu vou falando também desses aqui e vou contando a história de cada um deles. E é isso, então espero que vocês gostem, espero que isso ajude a incentivar a leitura. E dúvidas, críticas, sugestões e recomendações, manda aqui no canal que eu vou comentando e vou lendo e tudo isso. Obrigado.